Olá, amigos e amados do Senhor Jesus. Eu estou mais uma vez aqui, meus amados, para prosseguir com um assunto interessante das boas novas do Reino de Deus, mostrando aí para todos vocês que gostam de pesquisarem as Escrituras a respeito do véu. Você percebeu que quando eu falei a respeito do véu, envolveu muita coisa aqui na Bíblia. Porque o véu do qual eu estou falando aqui na Bíblia não é aquele véu que a religião usa sobre a cabeça das mulheres. Não é daquele véu. Aquele véu, como eu disse, o apóstolo Paulo fez aquelas recomendações para Corinto, ali por aquela comunidade específica. Mas o véu que eu estou falando também não é daquele véu do Velho Testamento, lá quando mostra que Moisés cobria o rosto para que os israelitas não vissem o rosto dele desvanecendo, porque o propósito de Deus era que o povo respeitasse Moisés como líder, para que o povo acreditasse em Moisés como líder. Então, quando Moisés entrava para falar com Deus, a glória do Senhor vinha sobre Moisés. E quando Moisés saía para falar com o povo, ele saía cheio de glória. Mas aquela glória era passageira, ela era uma glória transitória. Por esse motivo, então, quando o povo olhava para o rosto de Moisés, via que aquela glória ia se desvanecendo. Então, por isso, Moisés, então, usava aquele véu. Também não é deste véu que eu estou falando, porque este véu é da antiga aliança, da primeira aliança lá, quando tinha o sacrifício de animais. Aquela primeira aliança, ela foi cravada na cruz, porque tudo que prefigurava na primeira aliança, prefigurava para a nova aliança, que de fato é o objeto de fato real. Por exemplo, o cordeirinho que era feito o sacrifício lá na antiga aliança, o sangue do cordeirinho, o sangue do bode, o sangue do touro lá da velha aliança, representava que na nova aliança viria o sangue de Jesus Cristo. O sumo sacerdote lá na velha aliança representava que Jesus Cristo seria hoje o nosso sumo sacerdote para sempre. Então hoje nós temos um sumo sacerdote para sempre. O sangue dele é para sempre. O sacrifício dele foi um único sacrifício, uma vez por todas. O livro de Hebreus está narrando todo esse histórico desse sacerdócio de Jesus. Tá, meu amado? Então, o que eu quero mostrar para você é que também lá no santuário da velha aliança tinha um lugar santo e um lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era separado por um véu. Deus mandou que Moisés fizesse um véu de linho, bordado, e ficava separando o lugar santo do lugar santíssimo. Então, no lugar santo ficava o altar de incenso, onde o altar de sacrifício. Agora, no lugar santíssimo ficava a arca da aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos, e ali, sobre a tampa da arca da aliança, ficava, a tampa da arca manifestava ali o Shekinah, que era o tipo de fumaça que subia, de vapor que subia dali. Ali era a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele só entrava lá no lugar santíssimo uma vez por ano. E era com sangue apropriado. Depois dele ter oferecido o sacrifício do novilho por ele e por sua família, então o sacerdote fazia isso durante todos os dias, mas no final do ano ele se tornava sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo. Agora ele teria que entrar com sangue do sacrifício pelo pecado do povo, lá no lugar santíssimo, e esse sangue ele era aspergido na tampa da arca, e o resto era derramado no pé ali da arca no lugar santíssimo, para fazer ali propiciação pelo pecado do povo. É por isso que quando ele entrava na presença de Deus lá,
Na Arca da Aliança, o povo ficava em suspenso cá fora, com medo dele não sair. Porque se entrasse indevidamente, não saía. Morreria mesmo. Né? Então ele fazia isso por meio do sangue, né, dos animais. Ele fazia isso, representando que Jesus hoje, ele está ao lado de Deus, porque depois que ele entrou na presença de Deus, no Santíssimo, certo? Do santuário celestial, quando ele foi crucificado na cruz, a Bíblia diz que quando ele deu no último brado na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que estaria ali fazendo a separação, certo? Tirando aquela separação que existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque agora Jesus estaria entrando na presença de Deus em nosso lugar, por meio do seu sangue. Então hoje, quando nós vamos ao Pai por meio de Jesus, ele já abriu o caminho. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 9,15. É por isso que o pecado abriu um abismo entre nós e Deus, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Deus é imortal. Nós somos mortais. Por isso, Deus, então, gerou Jesus com duas naturezas para que ele viesse morrer na cruz. E aqui, quando ele veio, ele recebeu um corpo. Ele nasceu de Maria, recebeu o corpo de uma criança e cresceu nesse corpo até a idade dele ser oferecido como oferta perfeita e como sacrifício perfeito, uma vez por todas. Entende? Então, hoje Jesus, ele é o meio, ele é o conciliador entre nós e Deus. Ele não pode ser tirado. Você é pecador, meu amigo, eu também sou pecador. Então, mas eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Quem sabe você também foi. Depende da decisão, porque se você tomou a decisão para receber esse sacrifício em seu lugar, de fato você vai se submeter a Jesus Cristo no batismo. Porque o que está acontecendo hoje é isso. As pessoas, elas dizem que tem Jesus, elas dizem que estão em Jesus. Só que eu examino a Bíblia por mim mesmo e eu vejo que as pessoas não estão. Elas estão dizendo que estão em Jesus. Mas quem está em Jesus, tudo que faz na terra, como diz Colossenses 3,17, é por meio dele. Tudo é em nome dele. O batismo também é em nome dele. O batismo que a Bíblia reza mostrando que perdoa o pecado em nome dele. Por esse motivo, eu não posso acreditar que uma pessoa que recusa o batismo em nome de Jesus possa afirmar que está dele. Embora todo mundo viva na terra tranquilo, mas não chegou o momento. O momento é quando você morre e você não está dele. Esse é o perigo, porque se você não se submeteu a ele no batismo, você se submeteu a outras coisas, a outros batismos, a outras coisas, que foi também aqui na Bíblia, onde entrou muitas coisas, do primeiro século para cá, entrou muitas coisas na Bíblia, para colocar a sua mente em dúvida. Você tem que ir pelo que está escrito na Bíblia. Quero te dizer que eu comecei conversando, né, e não orei no início do vídeo, porque eu estava explicando sobre esses detalhes. Mas eu quero orar com você agora. Senhor, nosso Deus, eu sei que já estamos encerrando esse vídeo, mas eu coloco, meu Deus, cada um de nós na tua presença por meio dessa oração, e eu a estou fazendo por meio de Jesus. Por quê? Porque eu não posso tirar Jesus de entre eu e ti. Porque Jesus é a imagem de Deus e eu sou a imagem de Cristo. E também sou a imagem de Deus por meio de Jesus. Quando eu tiro Jesus de cena, fica difícil de eu fazer essa afirmação. Então, na Terra hoje, veio um dogma. A pesquisa mostra que Constantino, lá no ano 325, lá no concílio de Nicéia, Constantino fez um concílio lá em Nicéia, e ali ele mexeu na fórmula batismal. Ele alongou. A fórmula era em nome de Jesus, o batismo. A ordem do batismo. Eu te batismo em nome de Jesus. Ele alongou a fórmula. E isso fez uma diferença enorme na sociedade.
sociedade, porque agora ficaram duas ordens de batismo. Uma em nome de Jesus e uma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu saiba, quem morreu na cruz foi Jesus. Quem derramou o sangue da cruz foi Ele. Quem ressuscitou foi Ele. O batismo bíblico que a Bíblia me mostra é em nome dele. Por isso, Atos 10:47, Atos 2:38, certo? Você vai ver mostrando esta realidade, né? Que o batismo é em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu coloco essas pessoas em tua presença, que elas possam encontrar essa verdade nas Escrituras em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo. Então, aqui eu quero que você acompanhe comigo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, para que nós possamos entender quando Deus mandou Moisés fazer o santuário, Deus deu essa ordem aqui, ó. Aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: tale 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou, Moisés. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, Moisés, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. Esse foi o nome que foi proclamado para Moisés. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente aqui está dizendo, Moisés prostrou-se rosto em terra e adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa nossas maldades e o nosso pecado, e faz de nós a tolerância. E aqui Deus faz a renovação da aliança com Moisés, né? Mostrando aqui o seu nome e mostrando aqui. Aí quando chega aqui, a gente percebe que Deus fala, né, para Moisés a respeito da construção do tabernáculo. O nosso vídeo, meu amigo, está chegando ao seu limite. Eu vou prosseguir com o próximo vídeo em nome de Jesus, viu?